Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos queridos irmãos. Nossa meditação de hoje está no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao 26, amém? O título é As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Vou repetir novamente, amém? Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Amém? Vamos partir para a nossa devocional. O tema aqui é o fruto do Espírito. Quero pedir aos irmãos, antes que eu me esqueça, os irmãos ouvintes, que lembrem de curtir, comentar, deixando seu pedido de oração também, e compartilhar, amém? Para dar engajamento a este canal, que é um canal SOS Almas Perdidas, é para alcançar vidas que ainda não conhecem o Evangelho, aqueles que conhecem, mas estão fracos devido às grandes lutas, né? Os nocautes feitos pelo nosso adversário. Muitos ficam tontos, perdem um pouco do sentido espiritual, até mesmo caem desfalecidos, mas o amor de Deus nos fortalece, amém? Não desfaleçamos, mas creiamos que não estamos sozinhos nessa batalha. O capítulo 5 de Gálatas apresenta o combate espiritual, travado durante a vida de todo cristão. A luta entre a nossa natureza humana, a carne, e a presença guia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos exorta a viver e caminhar no Espírito, para não satisfazermos desejos egoístas que geram conflito, ansiedade e destruição moral. Olha só, irmãos, os frutos da carne, enquanto eu estava lendo, as concupiscências, na verdade, parece que são mais do que o fruto do Espírito. Mas não se compara, que o fruto do Espírito é indestrutível. Quanto mais buscamos, mais se fortalece a nossa vida e mais imunes nos tornamos nos ataques do adversário das nossas almas. Amém? Glória a Deus. As obras da carne refletem o controle, o afastamento, descontrole e o afastamento de Deus. Uma vez sem Deus, nós não temos a menor chance, somos presas fáceis aos olhos do inimigo das nossas almas, amém? Louvado seja Deus. Manifestando-se em atitudes cotidianas como divisões, ira, inveja e impureza. Está repetindo aqui no versículo 19 ao 21. Aliás, não lemos ainda.
Perdão, irmãos. Por outro lado, quando permitimos que o Espírito de Deus governe nossa vida, o fruto produzido não é resultado do esforço humano. Não é resultado do esforço humano. Embora muitos acham, que conseguiram pela sua própria força, mas não foi não. Puramente o poder e a misericórdia de Deus. Nós somos salvos pela graça. Não pelo que vimos, mas pelo que cremos. Amém? Peço, irmão, perdão, a garganta amanheceu arranhando. Pode ser falta de umidade, deu uns pinguinhos de chuva e parou, né? E eu tô aqui hidratando com chazinho de limão, com gengibre, que os irmãos possam estar fazendo em casa, caso aconteça, né? E prevenindo também a inflamação na garganta, irmãos. Isso é um recado de utilidade pública. Dentro da nossa casa costumamos ter uma horta cheia de remédios e não sabemos. Jamais não seremos capazes de alcançar o objetivo com a nossa própria força, mas da transformação de Deus em nós. Olha o fruto do Espírito. São 9. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está em Gálatas 5, do 22 ao 23. Viver no Espírito exige cruzar e crucificar o nosso egoísmo. Gálatas 5, 24. É uma escolha diária de rendição, onde deixamos de buscar a glória própria ou a aprovação mútua. A partir do momento, irmãos, que deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo, como diz o velho ditado, quando deixamos de agir, o Senhor age em nosso favor. Louvado seja Deus. Está em Gálatas 5:26. Para vivermos alinhados ao caráter de Cristo, quem pertence a Jesus Cristo busca viver em constante sintonia com a vontade do Pai. Romanos 8, 5 e 6. Vamos dar um pulinho lá? Romanos 8, 5 e 6. 5, 6. Romanos 8, versículos 5 ao 6. Bendito seja o Senhor. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando nos inclinamos a fazer a vontade de Deus, a partir do momento que decidimos andar com Deus, entregar nossa vida, tudo a Ele, em todos os nossos sentidos, todas as nossas obrigações, coisas que nós temos que fazer, somente nós, ninguém fará por nós, mas nós entregamos nas mãos de Deus, Ele age a nosso favor. Tem coisa que humanamente falando, nós temos que fazer, mas há coisa que não cabe a nós fazer, somente a Deus. Amém, querido? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Temos a natureza pecadora, nós temos que buscar de Deus e confessar nossa insignificância, nossa impotência de fazer as coisas com nossa própria força. Aqui tem alguns versículos para meditação dentro do contexto que estamos lendo, amém? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que temos que fazer para não cumprir a concupiscência da carne? Andar em espírito, amém? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio, em algumas traduções. Tem uma musiquinha infantil, do grupo da família Ludwig, que fala que
O fruto do Espírito são 9, tem 9 partes. Parece tangerina, né, para as crianças compreenderem. E cada um tem seu nome próprio. E é cantado: amor, alegria, paz e paciência. E vai os outros até completar os 9, amém? Amabilidade, bondade, perdão, mansidão e domínio próprio. Eu lembrei a letra. Quem puder estar pesquisando aí, Família Ludic, no YouTube. É um material maravilhoso para evangelizar crianças. Se vivemos em espírito, Gálatas 5:25, andemos também em espírito, Romanos 8:14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha, irmãos, para sabermos que somos filhos de Deus, somos guiados pelo... Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para saber que somos filhos, somos guiados pelo Espírito, amém? Louvado seja Deus. Quanto aos demais, nem tudo está perdido. Se você quer se tornar um filho de Deus, né, basta se permitir ser guiado pelo Espírito de Deus e Ele irá te guiar, amém? De maneira que aquele que anda na luz não tropeça, diz a palavra do Senhor. Convido os amados irmãos a inclinar sua cabeça, ligar o seu pensamento a Deus para fazermos um instante de oração, amém? Senhor, meu Deus e Pai, reconheço que sozinho não consigo vencer as inclinações da minha própria carne. Peço que o Teu Espírito governe meus pensamentos, atitudes e escolhas neste dia. Peço que o Teu fruto cresça em meu coração, para que eu manifeste amor, paz e domínio próprio em todas as situações. Crucifico hoje a minha vaidade e meu orgulho para caminhar sob a Tua vontade. Senhor Deus, que possamos cada dia vencer o seu mal, como diz o Evangelho de São Mateus. Não nos preocupando com as coisas dessa vida, mas ligando nosso pensamento naquilo que é eterno, que jamais é infalível, né? Jamais acabará. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos por esse momento precioso. Quero orar com os irmãos que ainda não tomaram a decisão. É tempo de salvação, queridos amados. Precisamos reconhecer diante de Deus que precisamos, dependemos, necessitamos dele. Ontem houve outro tremor de terra muito forte. Na França, os moradores ali estão sofrendo com o resultado aí desse tornado que passou por lá. Eu estive assistindo o vídeo e fiquei pasma. Como pode a natureza se revoltar tanto, irmãos? Mas olha, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus e é chamado para o seu propósito. Creia somente, faça essa entrega, ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, levante a sua mão, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu reconheço que o Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Peço, Senhor, que me salve, Pai. Eu confesso, entrego a minha vida a Ti. Tudo que é meu, que pertencia a mim, já não me pertence mais, mas ao Senhor. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e sela com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para aquele grande dia que todos nos encontraremos, aqueles que estão buscando estar na Tua presença, se entregando de corpo, alma e espírito. Quanto àqueles que estão, Senhor, afastados da fé, desviados, infelizmente muitos se apostataram, abandonaram o caminho com os 2 pés, não ficaram com um pé lá e outro cá, mas tiraram os 2 pés do caminho. Que o Senhor tenha de compaixão, reforce, renove a força dessa pessoa. Jesus Cristo, ilumina a mente e o coração, derrama a unção do temor do Senhor, porque a Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Abre o céu, Senhor. Toca, alcança. O Senhor tem dado tantas chances para o ser humano, tantas oportunidades. O que tem acontecido com a natureza nesse mundo afora, Senhor, não é outra coisa senão o cumprimento da Tua palavra. Só vai se perder mesmo aquele que quer se perder, porque a palavra do Senhor é a palavra de salvação. E não faz distinção, Senhor. É para toda
a humanidade, não importa a classe social, a cor da pele, as ideologias, a religião, não importa, o Senhor quer a sua vida, a sua alma, meu irmão. Pai eterno, em nome de Jesus, nós oramos, certo da tua resposta. E quanto a você que tomou a decisão aí, entregando a sua vida, eu digo a você, procure uma igreja mais perto da sua casa. Se não houver igreja, pode ser uma célula, onde reúne ali um determinado número de pessoas, para que o Espírito Santo use ali, o sacerdote, o líder do ministério, para poder te dar orientações necessárias, para que você persista e não desista, amém? E de preferência que pregue a palavra de Deus, irmãos. Tem que ter a Bíblia Sagrada, que é a pura verdade, imutável. O Senhor Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E assim eu deixo aqui o meu agradecimento. Que o Senhor abençoe a todos fortemente, poderosamente. Que aquilo que você colocou diante do Senhor, se for da vontade dEle, vai se cumprir. O que Deus não faz, que pedimos, irmãos, é porque não é para o nosso bem. Mas o que é para o nosso bem, Ele cumpre. Desde que peçamos com humildade, com propósito, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Tenham aí uma ótima quarta-feira, cheia da presença do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima.